pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos, nesse início de meditação, fazer a nossa comunhão espiritual, colocando a nossa imaginação, nosso coração, perto de um sacrário, onde Jesus está ali, esperando por nós, vivo, ressuscitado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, então vamos ler o Evangelho deste dia, desta quinta-feira, que está em João, Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Muito bem. Vemos então, nesse capítulo 13, Jesus que acabara de lavar os pés dos apóstolos na ceia, no cenáculo, com os seus escolhidos. E Jesus, mediante o lava-pés, exprimia de modo simples e simbólico que ele não tinha vindo ao mundo para ser servido, mas para servir. E Jesus ele vai revelar que esse serviço consiste em dar a sua vida em redenção de muitos. Então, essa mensagem que nosso Senhor quer passar no lava-pés, ou seja, ele quer mostrar a que veio para servir. E servir como? Dando a vida.
ou seja, para redimir a muitos, a todos aqueles que acolherem a sua palavra, ou seja, que acolherem a redenção dada por nosso Senhor Jesus. Por isso, então, nós vemos o Senhor dizer: o servo não está acima do seu Senhor. Como se nosso Senhor dissesse: olha, vocês não estão acima de mim, olhando para os apóstolos. E se eu servir a vocês, vocês também deverão servir aos demais. Vocês também deverão dar a vida. Jesus convida os apóstolos a imitá-lo e promete-os a felicidade se assim eles o fizerem. Jesus então vai dizer: se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Ou seja, se vós também servires o próximo, assim como eu vos servi, então sereis felizes. Nosso Senhor revela aos apóstolos qual é o caminho da felicidade. E Jesus anuncia de antemão aos apóstolos a traição de Judas. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, Jesus então revela que um deles o trairá. Jesus então fala, como sabemos, de Judas Iscariotes. E o que devemos entender quando Jesus fala que é aquele que come o meu pão, ou seja, é o sinal de amizade, né? Aquele que come comigo, que senta à mesa comigo. Ou seja, a traição de Judas é o amigo que atrai o amigo. E por fim, nosso Senhor diz no Evangelho de hoje: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim mesmo. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus declara aqui que há uma íntima solidariedade ou uma certa identidade entre ele e os seus enviados. Ou seja, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Jesus se identifica com aqueles que ele envia. Né? Muito bem. Então, diante dessas realidades que vimos no Evangelho de hoje, percebemos que também todos nós fomos criados para servir. Assim como nosso Senhor veio ao mundo para servir, Ele quer nos ensinar através do lava-pés que nós também, seus discípulos, que somos batizados, devemos também servir, como Ele fez. Ou seja, se nós imitarmos a Jesus, vamos descobrir a verdadeira felicidade. Se não nos fecharmos a nós mesmos, mas se nós quisermos de fato servir a Cristo e aos nossos irmãos, encontraremos a felicidade. E cito um pensamento de um filósofo moderno chamado Kierkegaard. Ele diz:
A felicidade está numa sala maravilhosa, onde todos querem entrar, tentando abrir a porta para dentro, para si. Mas quanto mais a querem abrir para si, mais a trancam, porque a porta se abre para fora, para os outros. Então, que imagem interessante. Ou seja, todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos a felicidade. E vemos essa felicidade, ou seja, do outro lado de uma porta. Mas queremos abrir essa porta para dentro e não conseguimos. Queremos abrir a porta da felicidade para o nosso egoísmo. Ou seja, olhando para nós mesmos, achando que, sendo nós uma ilha, seremos felizes. Mas não, a porta abre para fora, abre para os outros, né? Quando nós sabemos que a felicidade está no serviço, na doação, na entrega, no sacrifício por amor aos outros, né? Ou seja, essa entrega, esse serviço, muitas vezes exigirá de nós um serviço desinteressado, né? Ajudar ao outro, ou seja, porque queremos o bem do outro, porque amamos a Deus. E muitas vezes exigirá também sacrifício, né? O amor supõe sacrifício, ou seja, a entrega. E o caminho se dá por aí. Ao contrário, o demônio, que é uma infeliz criatura de Deus, não quis servir. E por isso podemos dizer, infeliz é o demônio que não quis servir a Deus. Disse, né? Não serviam, não servirei a Deus. E aqui nós também encontramos um pensamento de São José Maria Escrivá. O não serviam de Satanás tem sido demasiado fecundo. Não sentes o impulso generoso de dizer cada dia com vontade de oração e de obras um serviam, eu te servirei, eu te serei fiel, que vença em fecundidade aquele clamor de rebeldia? Ou seja, São José Maria está dizendo aqui, o não servirei, o não serviam de Satanás tem sido demasiado fecundo, isto é, quantas e quantas pessoas decidiram não servir a Deus, viraram as costas para Deus. E nós devemos sentir o impulso generoso de dizer a cada dia, com vontade firme na nossa oração e nas nossas atitudes, servirei, Senhor, serve-me, eu te serei fiel até o último dia da minha vida, para que vença então em fecundidade aquele clamor de rebeldia do demônio. Dizer ao Senhor, servirei, a minha vida será um serviço a vós, né? Será um serviço na minha casa, né? Servirei a minha casa, servirei a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, servirei, né? A minha vida é para a minha família, né? Servirei no meu trabalho, ou seja, fazendo do meu trabalho um caminho de santificação. Servirei no meu trabalho dando o melhor de mim, dando o melhor, para que através do meu trabalho as pessoas possam recebê-lo, né? Com gratidão
e eu possa contribuir para o bem da vida de outros. E o meu trabalho dará glória a Deus, porque servirei por causa dele, farei o meu trabalho por causa dele. Servir aos amigos, né? Servirei aos meus amigos, sobretudo quando estiverem necessitados de uma palavra, quando estiverem necessitados de uma correção fraterna, quando estiverem necessitando de um ensinamento, ou seja, é a oportunidade que eu terei de ensinar a fé, de exortá-los sobre o que Deus nos pede, servir aos amigos, servir aos vizinhos, aos conhecidos, servir na minha paróquia. Ou seja, está pronto a servir, a dedicar a sua vida, a imitar ao Cristo que veio para isso. E é necessário que nos lembremos, esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da realização. Né? E depois, vejamos a traição de Judas. Jesus, ele no Evangelho, ele faz então uma profecia dessa traição, do amigo que atrai outro amigo. E todos nós batizados, nós fomos feitos filhos de Deus, todos nós. Todos nós recebemos a graça de Deus, participamos do banquete eucarístico tantas e tantas vezes e compartilhamos com os nossos irmãos a amizade com Cristo, quando nós estamos no estado de graça, longe do pecado mortal. E sendo assim, o nosso pecado, um pecado de um batizado, um pecado grave de um batizado, é semelhante ao pecado de Judas. Porque quando nós estamos, ou seja, longe do pecado, quando nós fomos batizados, nós fomos feitos amigos de Jesus. Estamos ali, ou seja, recebendo a seiva. Jesus é a videira, estamos recebendo a seiva da videira, somos um ramo dessa videira que é Cristo. Mas quando nós pecamos mortalmente, nós nos desvinculamos de Cristo, ou seja, nos tornamos inimigos de Cristo, e por isso o nosso pecado torna-se semelhante ao pecado de Judas. Será que nós já pensamos nisso? Que o pecado nos faz inimigos de Deus, inimigos de Jesus, e assim como Jesus estremeceu ao dizer aos seus apóstolos que Judas o iria trair, Jesus também se entristece, se estremece diante do nosso pecado. Ou seja, aquele que comeu comigo, aquele que comeu da minha carne, do meu sangue, aquele que ouviu a minha palavra, aquele que foi batizado, me traiu, me deixou, virou as costas para mim. Com muita tristeza, Jesus também, ou seja, estremece ao ver o nosso pecado. E por isso a nós nos resta o arrependimento para recobrarmos a amizade com Ele. Se percebemos que estamos longe de Jesus, que nos arrependamos, ou seja, que voltemos para Ele, que recobremos a amizade com Ele. E por fim, Jesus nos fala da identificação que Ele tem com os seus apóstolos. Quem recebe aquele que me enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
ou melhor, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, aqueles que Jesus envia, Jesus se identifica com Ele mesmo. E esses são, sobretudo, os sacerdotes, o Papa, os bispos, os padres. Ou seja, devemos recebê-los, devemos respeitá-los, venerá-los como outros Cristos. Né? E como hoje faz-se difícil viver essa realidade que nosso Senhor nos pede. Há uma falta de veneração para com os sacerdotes, uma falta de respeito, sobretudo nos meios sociais, muitas calúnias, ou seja, críticas maldosas, e também ao Santo Padre, E por isso trago também um pensamento de São José Maria sobre o Papa, ou seja, o Pontífice. Ele nos diz: o amor ao Romano Pontífice deve ser em nós uma formosa paixão, porque nele nós vemos Cristo. E ele continua: não devemos ceder à tentação demasiada fácil de contrapor um Papa ao outro, para depositar a nossa confiança naquele cujos atos estejam mais de acordo com as nossas tendências pessoais. Não podemos ser aqueles que lamentam o Papa de ontem ou esperam o de amanhã para se dispensarem de obedecer ao chefe de hoje. Ou seja, devemos amar o Papa, seja quem for. E não devemos ficar comparando, né? Ou seja, aquele Papa é assim, aquele outro é assado, eu gosto mais da opinião daquele outro e desse não, e acaba sendo desculpas para não obedecê-lo. Então, é obrigação de todo católico rezar pelo Santo Padre, pelos sacerdotes, pelos bispos, né? Venerá-los, respeitá-los, né? E sempre estar pronto a rezar e fazer sacrifício por estes, né? Para que sejam sempre iluminados pelo Espírito de Deus. Por isso, devemos, diante dessas reflexões, pedir a graça de Deus, que eu tome consciência de que nasci para servir, Senhor, e que a minha felicidade está em dar a vida por amor a vós. Senhor, que eu perceba isso, que essa verdade adentre no meu coração. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes que te traí, que deixei de ser teu amigo. Arrependo-me, Senhor. Fazei com que eu permaneça na tua amizade até o fim da minha vida. E se me encontro na inimizade convosco, dai-me, Senhor, a graça de reatar essa amizade, de voltar para ti. Senhor, vos peço a graça para que eu ame
para que eu reze, para que eu respeite e venere os sacerdotes, os bispos, o Santo Padre, o Papa, porque sabemos que neles nós vemos a Ti, Senhor. Peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe, para que ela nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que meditamos. Peçamos também o auxílio do anjo da guarda e de São José, nosso Pai e Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, estivemos mais uma vez reunidos para meditar a palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, então curta, né? Aí na nossa página, se você ainda não está inscrito, se inscreva e acompanhe a nossa programação, compartilhando os nossos vídeos e evangelizando conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.